Quanto ao conceito de Constituição, Constituição em relação ao Estado é a lei fundamental e suprema. É o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Estabelece as limitações ao poder do Estado e enumera os direitos e garantias fundamentais. Logo, intrinsecamente, ela limita o poder coercitivo do Estado. Basicamente é isso. Quanto à estrutura da Constituição, as Constituições se dividem em preâmbulo, parte dogmática e disposições transitórias. Vamos primeiramente estudar o preâmbulo. Vem comigo, gente boa. Preâmbulo. O nome já diz, é a parte que antecede o texto constitucional e orienta a interpretação dos artigos que lhe seguem. Mas cuidado! O preâmbulo não tem força jurídica, logo não dá para utilizar o preâmbulo como parâmetro para se declarar a inconstitucionalidade de alguma lei ou ato infralegal. Não é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Não é norma constitucional. E não dispõe de força normativa, não tendo assim caráter vinculante. Verifiquemos agora a parte dogmática da Constituição. Ela é o texto propriamente dito. Prevê os direitos e deveres criados pelo poder constituinte. Trata-se do corpo permanente da Carta Magna. É corpo permanente, porque, a princípio, essas normas não têm caráter transitório, mas podem ser modificadas pelo poder constituinte derivado reformador, mediante emenda constitucional. Por fim, a parte transitória. Veja, na Constituição de 88 nós temos o ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias. Essa parte transitória tem como objetivo integrar a ordem jurídica antiga à nova, quando do advento de uma nova Constituição, garantindo a segurança jurídica e evitando o colapso entre um ordenamento jurídico e outro. Por exemplo, em 88 foi promulgada a nossa atual Constituição, mas havia em vigor uma outra Constituição. Qual Constituição era? Não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe, porque isso nunca vai cair na prova. Mas enfim, veio a Constituição de 88 e revogou a antiga. Tem que ter uma transição de um ordenamento jurídico anterior para um ordenamento jurídico novo, e o ADCT busca integrar essa transição. As normas do ADCT são normas constitucionais. Então, assim como a parte dogmática, a parte transitória serve como paradigma para o controle de constitucionalidade. E, além disso, também pode ser modificada por emenda constitucional. Mais um detalhe sobre esta parte transitória é que ela costuma ter algumas normas com eficácia exaurida. Isto é, tem a aplicabilidade esgotada. Como assim? Não entendi. Por exemplo, a Constituição de 88, no ADCT, previa uma revisão constitucional dentro de 5 anos da promulgação da Constituição de 88. Essa revisão já aconteceu, e é um exemplo de norma de eficácia exaurida ou aplicabilidade esgotada. E lógico, essas normas de eficácia exaurida não podem ser parâmetro para o controle de constitucionalidade. Vamos finalizar comentando sobre os elementos de Constituição. Seguindo o raciocínio de José Afonso da Silva, os elementos de Constituição são caracterizados em 5 categorias, quais sejam elementos orgânicos, elementos limitativos, elementos socioideológicos, elementos de estabilização e elementos formais de aplicabilidade. Elementos orgânicos são as normas que regulam a estrutura do Estado e do poder. Exemplos: Título 3, da Organização do Estado, e Título 4, da Organização dos Poderes e do Sistema de Governo. Elementos limitativos são as normas que compõem os direitos e garantias fundamentais, limitando a atuação do poder estatal. Os elementos limitativos exigem prestação negativa, isto é, para o Estado não interferir tanto nos direitos individuais. Exemplo: Título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais. Exceto o capítulo 2,
dos direitos sociais. Isto, pois, os direitos sociais exigem prestações positivas do Estado em favor dos indivíduos. Elementos socioideológicos. São as normas que se preocupam com o bem-estar social. Elas refletem a existência do Estado social intervencionista, prestacionista. Aqui se encaixa os direitos sociais, a ordem social e a ordem econômica e financeira. Pois aqui, meu povo, é uma prestação positiva do Estado, como, por exemplo, garantir trabalho e saúde. Agora, os elementos de estabilização constitucional são as normas destinadas a prover solução de conflitos constitucionais, bem como a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. São instrumentos de defesa do Estado com vistas a promover a paz social. Por exemplo, o dispositivo constitucional que fala da ação de inconstitucionalidade e os que falam da intervenção. E, finalmente, ufa, está acabando, os elementos formais de aplicabilidade. São as normas que estabelecem regras de aplicação da Constituição. Exemplos: preâmbulo, disposições constitucionais transitórias e o artigo 5º, parágrafo 1º, que estabelece que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.